da casa à frente da apuração de um reforço que seria bombástico se fechar, que é o do Lucas Paquetá. O que está faltando para esse anúncio, Caê? Bem-vindo mais uma vez. Então, prazer estar aqui. É uma negociação cansativa, né? Eu acho que a torcida fica muito na expectativa e na ansiedade de anunciar logo, de fechar logo. A gente numa cobertura também que acaba detalhando, às vezes até demais, muito esse passo a passo, porque a demanda é essa. Mas sendo bem objetivo, o que trava o acerto hoje é uma diferença de 4 milhões de euros entre o que o West Ham quer receber em 2026 e que o Flamengo quer pagar em 2026. O valor total já tem acordo? O valor total já está definido, 41.250.000 euros, vai dar quase 260 milhões de reais. O parcelamento também, que travou em algum momento, foi definido. O Flamengo queria pagar em 36 meses, o West Ham queria receber em 18 meses, acabou chegando a um consenso de 24 meses, ou seja, até janeiro de 2028. Não temos exato número de parcelas, sabemos que são 2 parcelas em 2026, uma, que é a última, em 28, ano que vem. Ainda não consegui confirmar se é uma ou se são 2 parcelas, mas enfim, um parcelamento de 4 a 5 vezes no período de 24 meses. Só que o que é para ser pago nesse ano de 2026 é o que está travando. O Flamengo quer pagar 4 milhões de euros a menos do que o West Ham quer receber. E isso envolve uma série de fatores do lado do Flamengo. Questão de orçamento, entender quanto que vai ter para gastar com reforço em 26, em 27 e em 28. E do lado do West Ham interfere muito no fair play financeiro, porque dependendo de quanto entra em cada ano vigente, isso interfere no quanto que eles vão poder gastar também em reforços no ano que vem, na temporada que vem, em cada janela. Então, o gap, o impasse hoje é esse de 4 milhões de euros, além do que o Flamengo quer receber e que o West Ham quer... o Flamengo quer pagar e o West Ham quer receber. Enfim, as negociações continuam. Esse impasse já colocou num risco muito grande a participação do Paquetá já na Supercopa, porque a gente já está na terça-feira. Vamos dizer que isso se desembole hoje para amanhã. É muito pouco tempo para ele vir para o Brasil, para enviar a documentação, para passar o transfer de um clube para outro. Então, se as coisas não acelerarem muito nesta terça-feira, há um risco muito grande de que ele não chegue a tempo da Supercopa, mas ainda há esse otimismo, mas cada parte um pouco incomodada com isso, porque toda hora tendo que enxugar gelo, no sentido de que o West Ham queria 60, cai para 41, então ele acha que já abriu muito mão. O clube queria agora a vinda do Paquetá, o West Ham queria liberar só em maio, também abriu mão. Agora, do lado do Flamengo também, enfim, fica isso de cada um entendendo que já está cedendo demais na negociação. São 4 milhões de euros num ano de orçamento, não é tão pouco assim, mas a gente entende que há ali as partes tentando resolver, porque o atleta já está decidido a vir para o Flamengo. O jogador está louco para vir, né? É louco para vir, não joga desde o dia 6 de janeiro, assim, nas últimas semanas tem até treinado um pouco separado, assim, então... Não joga por causa da negociação. Ele começou com uma dor nas costas e com o passar do tempo essa dor nas costas se tornou conveniente para que ele não voltasse a jogar, até porque dor nas costas, temos aqui 2 ex-atletas, são muito, muito subjetivo. Então as dores aumentaram. Tá doendo, então ele não entra em campo, mas a gente sabe que é muito por esse posicionamento dele de não jogar enquanto não finalizar essa negociação, né? Quando o jogador quer sair, é difícil segurar. Muito difícil, muito difícil. E a situação do Paquetá, ele demonstrou não só, né, para o Flamengo, que é importante ele conversar a respeito disso, mas para o próprio clube. Então ele tá jogando limpo. Então, assim, é muito difícil o clube deixar um jogador que não queira ficar, principalmente numa Premier League, a situação que está o West Ham, não fazer essa negociação. Agora, a gente fica falando aqui de valores, né, de quantidade de grana, de tempo. Que dinheiro, hein? Cara, o Flamengo podendo aí negociar e pagar em 24 meses e pensando já em contratações, que a gente está falando aqui que o Flamengo precisa no centroavante, o Flamengo está contratando o Paquetá já imaginando que tem que contratar mais. Isso que mostra... Assusta, né? Porque isso passa muito também, porque fala-se muito, mas o BAP não disse que tem 1 bilhão, paga no Pix, paga de uma vez só, mas na própria apresentação em que o BAP fala que tem sim 1 bilhão para investir, para gastar, ele deixa claro que ele se arrepende, entre aspas, de no ano passado não ter feito mais dívidas para frente, porque é isso, é você parcelar as suas dívidas dentro do que é o limite do orçamento e você joga a dívida para frente sabendo que você vai ter receita para pagar essa dívida. Então passa muito por isso do Flamengo entender o que tem de orçamento, que prevê para 26, para 27, para 28 e colocar ali um valor que se adeque para que ele não fique também preso no mercado para outros investimentos, né? Ô Caê, tecnicamente, o que você conseguiu descobrir? Alguns jogadores você nem precisa estar em total sintonia com o técnico, né? Você traz porque é um projeto do clube. Mas o que você conseguiu já descobrir sobre, tecnicamente, como o Felipe enxerga a chegada do Paquetá?
Enfim, eu sei que eles estão em contato já nas últimas semanas frequente, enfim, eles se falam bastante. Não posso chegar aqui e falar que o Felipe pensa nele. Eles chegaram a jogar juntos? Eu estava pensando nisso aqui agora. Na seleção. Foram campeões da Copa América juntos em 2019. Estava pensando nisso aqui agora. Foram campeões da Copa América juntos em 2019. Não dá para falar aqui, mas o que se fala muito internamente é de que do pulgar para frente o Paquetá pode fazer qualquer função, né? Então acho que passa muito por isso, passa pelas demandas que o time vai ter nesse rodízio, nessa rotação, de você poupar jogadores com calendário tão apertado, enfim. Eu acho que ele vai jogar com mais frequência, mais perto do gol, até porque é uma coisa que o Flamengo precisa de mais gol, para não ficar tão refém do Pedro. Mais jogadores que fazem mais gols, né? Que façam mais gols, porque no ano passado precisa muito disso mesmo. Você tem em mente que o Arrascaeta teve uma temporada fora do comum, com 25 gols, mas você precisa de mais gente, para não ficar tão refém do Pedro, mas com essa consciência de que o Paquetá pode fazer a do Jorginho, a do Carrascal, até a do Samuel Lino, até a do próprio Pedro. Vale lembrar que ele sai do Flamengo em 18, mas em 17 ele joga a final da Sul-Americana e da Copa do Brasil, muito próximo do Guerreiro ali como atacante, e faz gol nas duas finais. Então acho que passa muito por isso, mas sei também que ele está em contato direto com o Felipe nessas últimas semanas, então certamente já debateram muito isso, tanto que o Flamengo já, se conseguir acelerar isso aí, conta com ele para domingo já, né? Quando a carreira dele, só um minutinho, diretor, quando a carreira dele estava muito em perigo, né, o Paquetá estava tentando enlouquecidamente vir para o Brasil, né, entendia que o Flamengo era um bote de salvação. Ele foi absolvido, ele pode jogar em qualquer clube do mundo que ele quiser, e acho que o Flamengo, estou especulando, não sei se o Caio tem informação sobre isso, ao trazê-lo antes da Copa, também tem uma possibilidade dele se valorizar, porque é um potencial titular do Brasil na Copa do Mundo, o Paquetá, né? Talvez de todo mundo que atue hoje no futebol brasileiro, contando com a chegada dele, Neymar à parte, que é uma grande incógnita, ele é o jogador mais cotado para ter um destaque na Copa do Mundo, né? Dos que atuam aqui no futebol brasileiro. Mas vou jogar essa para o Rick, porque o Rick jogou em muitas posições. Acho que todo mundo que joga em muitas posições tem uma que é a melhor dele, né? Então, assim, o Paquetá, como disse o Caê, depois do Pulgar ele joga em todos. Ele pode ser segundo volante. Não é a posição que eu mais gosto dele, mas ele pode ser segundo volante. Na Copa foi segundo volante? Eu gosto dele pra caramba de segundo volante. Eu gosto dele um pouco mais pra frente. Enfim, ele pode ser segundo volante. Ele pode jogar qualquer uma das beiradas, como jogou o Everton Ribeiro, como jogou o Gerson pela direita. Eu acho que ele vai muito bem como meio aberto pela esquerda. Ele jogou com o Tite lá com o Tite, exato, e ele fez uma parceria muito boa com o Neymar por ali. E ele pode jogar centralizado também, na vaga onde hoje é do Arrascaeta. Ele pode jogar no ataque, ou de falso 9, ou de segundo atacante. Então, assim, é um cara que pode desempenhar muitas funções. Quero saber do Rick, onde você acha que o Paquetá é melhor e onde ele vai se encaixar melhor no time do Flamengo assim que isso for anunciado, Rick? Vamos lá. Eu tô com o Paulo Nunes, eu prefiro ele de segundo volante. Sério? De frente, por essa versatilidade, por essa inteligência técnica de leitura de jogo. É claro, quanto mais próximo do gol para ele também, ele tem essa qualidade mas ele vindo de frente, principalmente nesse time do Flamengo, seria absurdo, né? Só que você perde um pouco a marcação, porque o Jorginho já não é esse marcador, e tendo o Paquetá do lado, você vai ter que ter muito a posse de bola para não sofrer tanto. Mas no Flamengo, a posição que eu quero ver ele jogar, com certeza, é o meia ponta do lado direito. Só que essa posição, quem está jogando atualmente é o Carrascal, né? Às vezes jogando do lado de lá, quando o Samuel Lino não tá, mas eu prefiro... E jogando bem, né? Jogando muito bem, começou a temporada muito bem. E aí entra naquilo que você falou. Ele perto do gol, ele pode ajudar ao próprio Pedro, ao próprio Arrascaeta, para não ficar só nesses dois jogadores, essa questão de ter que sair gol. E Zé, que quando o cara tem essa qualidade tática de jogar do meio para frente em qualquer posição, você sabe que qualquer posição que ele entrar, ele vai dar conta do recado. Uns gostam mais dele perto da área, como você. Eu e o Paulo preferem ele um pouquinho longe para organizar. E se tratando de Flamengo, ele tá do lado do Arrascaeta, vindo de frente, para mim pode ser melhor, com o Jorginho mais fixo. Como de ponta, eu não gosto muito ele do lado esquerdo, mas já fez bons jogos. Qualidade técnica, não tem jeito, ele tem muita qualidade técnica. Então, se ele jogar de falso 9, ele tem altura para ser um falso 9, não é um exímio cabeceador, mas ele consegue preencher bem a área. Tem jeito, cara, é uma baita contratação que o Flamengo vai fazer.
André, assim, para mim, vou voltar naquela questão do luxo, mas da possibilidade do Paquetá estar no Flamengo. Tirando o Jorginho, tirando o Arrascaeta e tirando o Pedro, qualquer uma situação ali, ele entra no lugar de qualquer um desses jogadores que estão lá. O Carrascal tá bem, o Plata também joga bem, mas o Paquetá é infinitamente superior a esses jogadores. Tecnicamente, fisicamente, é um cara que conhece, entende muito o que é o Flamengo. E para mim, assim, eu gosto dele muito como segundo volante. Agora, ele jogando por onde o Henrique falou ali, do lado direito, próximo da área, se você analisar os gols que ele faz no West Ham, a maioria é de fora da área. É pancada, é chute de fora, carregando a bola. Ele arranca, né? Arrastando os jogadores. Então, assim, ele tem características de habilidade, de força, de velocidade. Então, assim, ele vai agregar muito do meio para frente. Aí o Felipe vai ter possibilidades enormes com ele dentro. Qual a posição em que você mais gosta? Então, tem duas posições no Flamengo que hoje não tem um titular absoluto, né? Que são os pontas. Exato. Eu imagino um Paquetá jogando como um Gerson, assim, um meia pela direita. Eu acho que vai ser, ou até fazendo a mesma função, mas do lado esquerdo, assim, não aquele ponto aberto, até porque não é assim que o Felipe arma o time, né? Mas eu acho que ele vai ser quase fazendo uma terceira função no meio-campo, mais pela direita, para compor aí junto com o Arrascaeta, o Arrasca bem próximo. Hoje o Arrascaeta é um segundo atacante, bem dizer, no Flamengo. Para compor meio-campo, para vir um pouco de trás, mas também não lá na linha dos volantes, sabe? Eu acho que ele vai fazer uma função assim. Encaixa totalmente, né? Essas duas posições, tanto ponta direita quanto ponta esquerda hoje no Flamengo, são posições que tem disputa ainda, né? Tá sendo disputada ainda pelos jogadores. E chega um Paquetá para ser o titular absoluto de uma delas. E uma disputa em que os caras estão jogando bem. Não é que assim, ninguém tá jogando bem. Carrascal tá bem, Luiz Araújo, Cebolinha tá bem. Cebolinha tá bem. Tem o que ele entrega sem a bola. Samuel Lino teve seus momentos, abaixo do que se esperava, mas teve seus momentos. Também. O Flamengo defende num 4-4-2 praticamente, em que ele deixa o Arrascaeta e o Pedro livres. Então, para defender, o Arrasca é quase que um atacante, né? Então acaba que com o Paquetá você consegue ajeitar isso para que o encaixe de pressão alta seja até... Ele sabe defender bem. Até pela força física seja ainda melhor, né? Caio, eu não acredito que o Flamengo bateu na porta do Cruzeiro só para fazer o Cruzeiro gastar mais dinheiro com o Caio Jorge. Eu acho que o Flamengo está de fato buscando um centroavante de um alto patamar, para usar uma expressão rubro-negra. O que você sabe sobre isso? A gente não tem informação de nomes, mas sabe que sim, é uma busca, era até prioridade no mercado, porque o Paquetá surgiu como uma oportunidade, como se fala de mercado, né? Mas de buscar alguém para ser uma opção ao Pedro ali, ou revezar com o Pedro, mas com uma característica um pouco diferente. O próprio Caio Jorge, o Ancelotti deixou isso bem claro, até quando ele fala da disputa no ataque, ele bota os dois em potes distintos, né? Mas há essa busca por um 9, a gente entende que pelo arrastar da negociação com o Paquetá, isso acabou ficando um pouco em segundo plano, mas vale lembrar que tem mais um mês de janela aqui no Brasil, mas tem sim essa busca pelo 9 e também um valor ali separado entre 25 e 30 milhões de euros para gastar com esse 9 de acordo com o que surge no mercado. Ele realmente foi, no Caio Jorge, para trazer... Repita o valor? Entre 25 e 30 de euros. Ele foi no caso. Então, mas eu acho que isso é importante a gente voltar para a questão do parcelamento, né? Porque assim, realmente isso é diluído ao longo dos anos. Mas tem que pagar no finalzinho do dinheiro. Não, mas uma coisa é tu pagar por exemplo, 41 mais 30 sim, em 3 o anos. Fluminense está procurando um camisa 9. Público e notório, certo? O Flamengo está disposto, já tem o Pedro. E está disposto a pagar 30 milhões de euros. Como é que você compete? Tem o Bruno Henrique. Exato. O Bruno Henrique tá lá, já disse que não gosta de jogar, mas quando tá lá faz gol. O Fluminense, eu estou usando o Fluminense como exemplo, pode colocar outros clubes. Você precisa de muita criatividade para combater isso. Haja scout, haja analista de desempenho. Não pode errar. Não, e assim, tem que... Tipo o Cano, que é o que foi o Cano. Ou o que foi o John Arias. Você acha jogadores que não são óbvios. O Flamengo... Verratti, né? Verratti, o próprio Verratti, mas assim... O Flamengo tem dinheiro para escolher quem ele quiser. Os outros, cara, haja criatividade. O Flamengo ainda tem essa possibilidade de errar. O Flamengo pode errar um ou outro jogador. As outras equipes, não. O Palmeiras, quando errou os jogadores, o que aconteceu? Não chegou. Tem praticamente 2 anos que não conquista um título. Então, assim, essa possibilidade que você tem, quando você tem a grana, né, quando você pode ficar com mais calma. Aí, tentou o Caio Jorge, não conseguiu. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se aparece outro atacante. Então, a possibilidade é essa. De poder errar mais do que as outras equipes. Mas tem um ponto aí que é o seguinte, o Flamengo tem que dar o bote num cara que vai vir para ser útil, mas tem que convencer esse cara que ele vai vir para ser reserva, que é como foi que não vai ser titular absoluto. Que é como foi com o Vitão, que é um nome muito bom, mas ok para ser reserva, que é como foi com o André,
que é bom. Você acha que o Jorge seria reserva do Pedro? Cara, eu acho que por características e pelo gosto do Felipe... eu acho que o Pedro ia passar puro. Ia passar puro, cara. Porque ele tem uma característica que o Felipe Luiz adora. Exato. Que é atacar e que fez o Pedro ir pro banco. Exatamente. Em vários jogos da temporada. E aí, como ele não teve esse andamento com o Bruno Henrique, ele teve que voltar com o Pedro. Sim. Mas o Felipe Luiz já demonstrou que ele gosta desse estilo de jogador, Também de atacante. Então seria uma briga boa. Não dá pra saber, porque não veio, mas assim, eu penso mais ou menos como você. O Caê é curioso, o Caê chamou um jogador de 41 milhões de euros como oportunidade de mercado. Antes, um jogador que estava na Europa em alto nível só vinha para o Brasil quando você juntava um monte de coisa. Ele estava machucado, sem jogar. Querendo voltar com a família. Com uma certa idade.